Floresta fantasma do submundo. A floresta fantasma do submundo é uma das áreas mais temidas e perigosas do mundo, um verdadeiro reduto de forças sombrias. Ela é um terreno altamente denso em energia da escuridão, energia mortal e energia espiritual, o que a torna um paraíso para criaturas do tipo morto-vivo, espectro e sombria. Esses seres encontram ali um ambiente perfeito para seu desenvolvimento, crescendo em poder simplesmente por habitá-la. O que torna essa floresta única, além de sua atmosfera letal, é sua distorção espacial natural. Aparentemente, a floresta tem um tamanho modesto visto de fora, mas dentro de seu território, ela é vastamente maior, com mais de 100 vezes sua extensão visível. Essa característica espacial distorcida não é resultado de magia ou influência externa, mas um fenômeno inerente à própria floresta. Pequenas fendas espaciais aparecem aleatoriamente por todo o continente, conectando temporariamente o mundo exterior a diferentes áreas da floresta. Esses portais desaparecem e se reabrem em novos locais, criando um desafio constante para aqueles que desejam explorar a floresta. Apesar de ser extremamente perigosa, a floresta fantasma do submundo atrai aventureiros, mercenários e tropas militares em busca dos tesouros e materiais raros que ela abriga. Entre os recursos mais valiosos estão as plantas de propriedades únicas, úteis para fabricar poções curativas, fortificantes e venenos mortais. As árvores da floresta fornecem uma madeira especial, altamente valorizada para a criação de varinhas mágicas, cajados e arcos encantados. As criaturas que habitam a floresta geram, ao morrer, um item raro e cobiçado, a chama cristalizada. Cada criatura acumula um tipo específico de energia, que se manifesta nessa chama ao perecer. Criaturas mortas-vivas deixam para trás uma chama carregada de energia mortal, enquanto espectros produzem uma chama de energia espiritual e seres sombrios geram chamas de energia da escuridão. Essas chamas cristalizadas contêm uma quantidade significativa da energia acumulada pela criatura ao longo de sua vida, sendo extremamente valiosas para a criação de armas, armaduras e artefatos mágicos de alto poder. Além das criaturas e da distorção espacial, outro perigo significativo é a névoa tóxica que permeia a floresta. Esta névoa é formada pela intensa concentração de energia mortal, espiritual e de escuridão, e é fatal para qualquer ser que não tenha afinidade com esses elementos. A névoa não só é letal, mas também densa o suficiente para confundir os sentidos e tornar a navegação dentro da floresta extremamente arriscada. Mesmo com todos esses perigos, a floresta fantasma do submundo é muitas vezes alvo de expedições organizadas por reinos próximos e grupos mercenários em busca de riquezas e materiais únicos. O valor dos recursos presentes na floresta é imenso, desde ingredientes mágicos para alquimia até essências raras para encantamentos e forjas mágicas. No entanto, poucos são os que retornam ilesos dessas incursões, e muitos não retornam de forma alguma. A floresta fantasma do submundo é, portanto, um local de grande poder, mas também de perigos incalculáveis, onde só os mais fortes e preparados têm chances de sobreviver e explorar suas riquezas. Curiosidades sobre a floresta do submundo. A floresta fantasma do submundo é um lugar perigoso, não apenas por suas criaturas mortas-vivas, espectrais e sombrias, mas também pelas três energias elementares que dominam o ambiente: energia mortal, energia espiritual e energia da escuridão. Essas energias moldam a flora, fauna e o próprio espaço dessa região, tornando-a um ambiente quase inabitável para seres vivos comuns, mas um verdadeiro paraíso para os mortos-vivos e seres sombrios. Energia mortal. A energia mortal é a principal fonte de poder para os mortos-vivos. Essa energia é formada pela essência da morte e tem a capacidade de fortalecer ossos e regenerar os corpos de mortos-vivos. É especialmente adequada para criaturas como esqueletos, zumbis e outras formas de mortos-vivos, pois lhes concede uma regeneração quase ilimitada desde que estejam em contato com a fonte dessa energia. Por outro lado, para seres vivos, a energia mortal é altamente tóxica, afetando seus órgãos, músculos, carne e pele de maneira semelhante ao apodrecimento. Essa toxina enfraquece o corpo rapidamente, causando uma deterioração acelerada. Outro efeito da energia mortal é sua capacidade de criar novos mortos-vivos. Quando ela se acumula em restos mortais, a energia pode gerar novos mortos-vivos, sendo uma das razões para a proliferação dessas criaturas na floresta.
Esse processo de reanimação ocorre de forma natural, sem a necessidade de magia consciente, o que torna a floresta uma verdadeira fábrica de mortos-vivos. Energia espiritual. A energia espiritual é vital para todas as criaturas, sendo uma das energias mais importantes no desenvolvimento da percepção mágica e do controle das energias internas e externas do corpo. Criaturas com energia espiritual elevada têm maior resistência a ataques mentais, conseguem manipular energias mágicas com mais eficácia e possuem um tipo de percepção externa que permite que sintam o ambiente ao redor sem depender dos 5 sentidos. Quanto mais forte a energia espiritual, maior é o alcance dessa percepção, funcionando como uma extensão de sua consciência. Entretanto, a energia espiritual também é vulnerável à corrupção. Se contaminada por energias negativas ou venenos especiais, ela pode distorcer a personalidade de seu usuário, exacerbando traços negativos e causando danos à mente. Em casos extremos, isso pode levar à insanidade ou a estados de fúria berserk. Criaturas do tipo espectro são as mais adaptadas a essa energia, pois não precisam purificá-la antes de absorver. Eles a usam para ataques diretamente à alma e à mente, criando ilusões e causando torturas mentais e espirituais que podem ser ainda mais cruéis do que danos físicos. Energia da escuridão. A energia da escuridão é uma das energias mais comuns no ambiente, mas também uma das mais perigosas. Ela tem uma capacidade de ocultação imensa, permitindo que criaturas e entidades se movam nas sombras e se escondam de maneira extremamente eficaz. Essa energia também tem uma ligação com poderes especiais de teletransporte, permitindo que se mova entre diferentes pontos conectados por sombras. Uma das características mais marcantes da energia da escuridão é sua capacidade corrosiva. Ela pode devorar tudo o que toca, seja matéria física ou elemental, desintegrando lentamente as substâncias que envolve. Além disso, sua capacidade devoradora permite absorver outras energias, como a mortal e a espiritual, convertendo-as em energia da escuridão. Isso a torna uma energia extremamente poderosa para criaturas que dependem dela, como os seres sombrios e espectros, que podem se alimentar de outras formas de poder e crescer em força. A harmonia das energias na floresta. Essas 3 energias estão em constante circulação na floresta fantasma do submundo, criando um equilíbrio único, mas perigoso. As criaturas que habitam a floresta evoluíram para utilizar essas energias de maneira eficaz, e a abundância dessas forças torna o ambiente quase impenetrável para aventureiros que não possuem uma forte resistência ou adaptação a elas. Porém, a presença dessas energias também atrai exploradores que buscam os materiais valiosos e únicos encontrados na floresta. As plantas e criaturas que absorvem essas energias são extremamente raras e úteis para a criação de poções poderosas, remédios, armas encantadas e artefatos mágicos. Cada uma das energias tem seu próprio valor, seja a energia mortal, com seu poder de corroer a vida e fortalecer os mortos-vivos, a energia espiritual, que aprimora a percepção mágica, ou a energia da escuridão, com seu poder devorador e de ocultação. A floresta, portanto, se torna um destino cobiçado e temido por sua riqueza em energias tão antigas e poderosas quanto mortais. Esqueleto arqueiro do submundo. O esqueleto arqueiro do submundo é uma criatura morta-viva especializada em combates à distância e parte de um grupo exclusivo de esqueletos que habitam a lendária floresta do submundo. Com uma aparência semelhante a um esqueleto humano, seus ossos apresentam um tom escurecido, e seus olhos emitem uma luz fantasmagórica azul. Suas roupas, muitas vezes velhas e esfarrapadas, revelam sua origem, deles nascem dos restos de humanos que encontraram a morte dentro da floresta. Esses esqueletos são mais leves e ágeis que outros membros da raça esqueleto, compensando sua leve fragilidade com uma precisão e velocidade assustadoras. Os esqueletos arqueiros são extremamente ágeis, com uma habilidade impressionante de se camuflar nas sombras, árvores ou esconderijos estratégicos, tornando-se alvos difíceis de serem localizados. Sua visão noturna é aguçada, permitindo que enxerguem perfeitamente no escuro e lancem ataques com precisão mortal. Tanto o arco quanto as flechas destes arqueiros são criados por meio de uma habilidade de magia óssea. Eles convertem energia mortal em ossos, moldando-os em armas. Suas flechas são especialmente perigosas, sendo afiadas com grande poder de perfuração e muito resistentes, além de carregadas com um veneno mortal que se espalha rapidamente em qualquer criatura viva que seja atingida,
apodrecendo a carne e causando uma dor agonizante e até mesmo em outros mortos-vivos pode causar muito dano dispersando por alguns segundos a energia mortal existente no local do impacto. Ao contrário de muitos esqueletos que se movem por puro instinto, os esqueletos do submundo possuem inteligência avançada e empregam estratégias táticas, agindo em grupos coordenados e explorando o terreno a seu favor, o que facilita sua divisão de acordo com suas habilidades, fazendo com que encontrar um grupo deles seja mortal. A raça dos esqueletos do submundo tem uma particularidade interessante: eles são uma das raras criaturas esqueléticas autorizadas a vagar pelos territórios do Lich Real do submundo, o rei de todas as criaturas esqueletos. Esse privilégio é reservado para poucas criaturas, demonstrando o respeito e a posição estratégica que eles possuem, sendo os esqueletos arqueiros muito respeitados na hierarquia da floresta, principalmente como batedores e sentinelas ocultos. Esqueleto Cavaleiro do Submundo. O esqueleto cavaleiro do submundo é uma criatura morta-viva especializada em combates de montados, sendo parte de um grupo exclusivo de esqueletos que habitam a lendária floresta do submundo. Com uma aparência semelhante a um esqueleto humano, seus ossos apresentam um tom cinzento escurecido, e seus olhos emitem uma luz fantasmagórica azul. Normalmente vestindo uma armadura prateada ou negra, muitas vezes velhas e esfarrapadas, revelam sua origem, sendo que eles nascem dos restos de humanos que encontraram a morte dentro da floresta. Esses esqueletos costumam andar junto com seus parceiros cavalos esqueletos, os usando para fazer poderosas investidas e possuindo uma defesa espessas e força assustadoras, eles alçam uma precisão e velocidade assustadoras em cada ataque. Os esqueletos cavaleiros são extremamente rápidos com ataques praticamente imparável, acompanhado de seus fiéis cavalos fantasmagóricos. Eles atacam em grupos de cavalaria quebrando as defesas de seus inimigos. Suas armas principais costumam ser lanças e alabardas que são criados por meio de uma habilidade de magia óssea. Eles convertem energia mortal em ossos, moldando-os em armas. Suas armas são especialmente perigosas, sendo afiadas com grande poder de perfuração e muito resistentes, além de carregadas com um veneno mortal que se espalha rapidamente em qualquer criatura viva que seja atingida, apodrecendo a carne e causando uma dor agonizante. Outra característica especial é o peso das suas armas, que são mortais até mesmo em outros mortos-vivos, podendo causar muito dano e dispersar por alguns segundos a energia mortal existente no local do impacto. Ao contrário de muitos esqueletos que se movem por puro instinto, os esqueletos do submundo possuem inteligência avançada e empregam estratégias táticas, agindo em grupos coordenados e explorando o terreno a seu favor, fazendo com que encontrar um grupo deles seja mortal. A raça dos esqueletos do submundo tem uma particularidade interessante: eles são uma das raras criaturas esqueléticas autorizadas a vagar pelos territórios do Lich Real do submundo, o rei de todas as criaturas esqueletos. Esse privilégio é reservado para poucas criaturas, demonstrando o respeito e a posição estratégica que eles possuem, sendo os esqueletos cavaleiros sendo uma força de ataque importante de seu exército. Esqueleto Mago do Submundo. O esqueleto mago do submundo é uma criatura morta-viva especializada em combates mágicos, sendo parte de um grupo exclusivo de esqueletos que habitam a lendária floresta do submundo. Com uma aparência semelhante a um esqueleto humano, tendo seus corpos feitos de ossos brancos, e o crânio em constantes chamas, podendo alguns usarem chapéus de bruxas com parte dele em chamas. Normalmente vestindo um manto negro de mago, sendo pontilhados por pontos brancos simulando o céu estrelados, sendo que esses mantos muitas vezes parecendo velhas e esfarrapadas velhas, tendo como a origem de seu nascimento os restos de humanos que encontraram a morte dentro da floresta. Esses esqueletos costumam andar juntos com outros membros do grupo de esqueletos do submundo, servindo como suporte e ataque em área de longa distância. Os esqueletos magos são extremamente não são fortes fisicamente, porém seus ossos têm a capacidade de reter e acumular energia mortal e convertê-la em diversos tipos de energia, facilitando o uso das mais diversas magias, sejam elas para aumentar a defesa ou o ataque de seus aliados, da resistências e habilidades que seriam mais efetivas contra mortos-vivos ou landando feitiços que causa bastante dano em área a seus inimigos. Eles são extremamente inteligentes com grandes capacidades de análise, facilitando que possam escolher o feitiço mais efetivo para os combates. Sua arma principal costuma ser o cajado mágico das mais diversas formas que são criados por meio de uma habilidade de magia óssea. Eles convertem energia mortal em ossos, moldando-os em armas.
Porém eles costumam fundir nesse cajado durante a criação elementos diferentes ali do poder mortal, como por exemplo elemento fogo e planta, e escuridão, o que dá um controle melhor ao usar magias com esses elementos. Junto com seu conhecimento e feitiços e maldições, eles podem gravar alguns feitiços para que sejam usados de formas automáticas sem que ele precise ficar se concentrando nelas, como por exemplo barreiras mágicas que se ativam quando algo se aproxima a determinada distância, ou névoa de escuridão que cobrem a região que eles estão quando estão perdendo o combate. Ao contrário de muitos esqueletos que se movem por puro instinto, os esqueletos do submundo possuem inteligência avançada e empregam estratégias táticas, agindo em grupos coordenados e explorando o terreno a seu favor, fazendo com que encontrar um grupo deles seja mortal, servindo principalmente como suporte e controlador de campo, dando os auxílios que o grupo precisar de forma mais efetiva. Essa raça dos esqueletos do submundo tem uma particularidade interessante: eles são uma das raras criaturas esqueléticas autorizadas a vagar pelos territórios do Lich Real do submundo, o rei de todas as criaturas esqueletos. Esse privilégio é reservado para poucas criaturas, demonstrando o respeito e a posição estratégica que eles possuem, sendo os magos uma força de ataque, defesa e suporte importante de seu exército. Esqueleto soldado do submundo. O esqueleto soldado do submundo é uma criatura morta-viva especializada em combates corpo a corpo, sendo parte de um grupo exclusivo de esqueletos que habitam a lendária floresta do submundo. Com uma aparência semelhante a um esqueleto humano, seus ossos apresentam uma diferença dos demais esqueletos, possuindo ossos de prata dando uma impressão de ossos metalizado, com seus olhos emitem uma luz fantasmagórica azul. Normalmente vestindo uma poderosa armadura prateada, muitas vezes velha e danificada, tendo como origem seu nascimento dos restos de humanos que encontraram a morte dentro da floresta. Esses esqueletos costumam andar juntos com outros membros dos esqueletos do submundo, servindo como infantaria e combate direto contra outros membros. Os esqueletos soldados são fortes fisicamente e além de seus ossos prateados serem extremamente resistentes, eles são guerreiros formidáveis tendo grandes capacidades de combates, sendo com armas normalmente espadas, ou combate corpo a corpo, mostrando uma grande perícia nessas armas ou técnicas de luta. Suas armas principais costumam ser espadas das mais diversas formas que são criados por meio de uma habilidade de magia óssea. Eles convertem energia mortal em ossos metálicos, moldando-os em armas. Suas armas são especialmente perigosas, sendo afiadas com grande peso e que pode gerar chamas mortais de cor azulada, sendo muito poderosas e capazes de aumentar drasticamente o poder de seus ataques, além de carregadas com um veneno mortal que se espalha rapidamente em qualquer criatura viva que seja atingida, apodrecendo a carne e causando uma dor agonizante. Os efeitos de suas armas que são mortais até mesmo em outros mortos-vivos, podendo causar muito dano e dispersar por alguns segundos a energia mortal existente no local do impacto, o que combinada com seus golpes habilidosos e sequenciais se torna mortal. Ao contrário de muitos esqueletos que se movem por puro instinto, os esqueletos do submundo possuem inteligência avançada e empregam estratégias táticas, agindo em grupos coordenados e explorando o terreno a seu favor, fazendo com que encontrar um grupo deles seja mortal, servindo como principal atacante, permitindo que seus companheiros de cavalarias possam atacar em formação de pinça e com os arqueiros escondidos fazendo ataques sorrateiros mortais e os magos lançando magias de ataques e de suporte aos seus companheiros, fazendo com que até um batalhão do exército comuns não desejem lutar com eles. A raça dos esqueletos do submundo tem uma particularidade interessante: eles são uma das raras criaturas esqueléticas autorizadas a vagar pelos territórios do Lich Real do submundo, o rei de todas as criaturas esqueletos. Esse privilégio é reservado para poucas criaturas, demonstrando o respeito e a posição estratégica que eles possuem, sendo os esqueletos cavaleiros sendo uma força de ataque importante de seu exército. O Lich Real do submundo. O Lich Real do submundo é uma entidade de poder colossal e influência singular na floresta do submundo, sendo o líder supremo da região óssea. Sua presença imponente e majestosa não apenas assusta a maioria das criaturas, mas também evoca uma aura de respeito e reverência. Com uma aparência que remete a um esqueleto humanoide adornado por chifres e olhos de luz azul espectral, ele veste um manto que simboliza sua posição de realeza e carrega uma foice flamejante.
Seu tamanho impressionante pode não ser a maior entre as criaturas da floresta do submundo, ainda pode causar uma presença poderosa, com os seus 3 a 3,5 metros, reforça sua aura de domínio absoluto. O Lich real é extremamente inteligente, possuindo uma sede insaciável de conhecimento. Como um ser quase imortal, ele dedica-se à evolução pessoal, buscando maestria nas artes mágicas, alquimia, estratégia militar, e até ferraria mágica. Esse desejo por aprimoramento e sabedoria o tornou uma figura de referência no submundo, aclamado como o Rei Sábio. Entre suas muitas habilidades se destacam: leitura das memórias dos mortos. Ao tocar em criaturas mortas, ele absorve suas memórias, dando conhecimento sobre tudo o que aquele corpo conheceu, ampliando seu conhecimento de tecnologias, culturas e evoluções das sociedades. Porém, por sempre ser visto com os mortos, faz ser confundido com a própria manifestação da morte em diversas culturas. Sua constituição óssea é extraordinária, sendo 100 vezes mais resistente que a de soldados esqueletos do submundo. Além disso, ele é habilidoso no combate corpo a corpo, dominando tanto artes marciais quanto o uso de sua foice, que possui o poder de drenar a energia vital ou mortal das criaturas que atinge, tornando-o um adversário formidável tanto para os vivos quanto para os mortos. Sua simples presença tem poder de dobrar as habilidades de combate e capacidades especiais de todas as criaturas esqueléticas ao seu redor. Além disso, ele pode invocar esqueletos para aumentar o tamanho de seu exército, embora esses esqueletos invocados sejam menos poderosos que os nativos da floresta. Como um estudioso incansável, o Lich real acumula conhecimento e materiais raros e místicos, os quais usa em suas pesquisas e experimentos. Seus achados são tesouros sem igual, fazendo com que reinos poderosos tentem invadir seu domínio para obtê-los. Contudo, são raras as ocasiões em que algum invasor consegue escapar com vida e mais raro ainda com qualquer um dos itens inestimáveis pertencentes ao Rei Lich. Respeitado por sua idade já muito avançada e por sua postura neutra, o Lich real não procura dominar outras regiões, sendo considerado justo e equilibrado, qualidades que lhe rendem grande respeito entre as criaturas da floresta do submundo.